Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória através de Jesus Cristo, visite você e assista você em todas as suas necessidades. Que o anjo do Senhor, assim como visitou Manoá, visite você e traga boas notícias para você. Não sei do que você precisa, Deus sabe. Então que hoje Ele visite você através do seu anjo poderoso, como visitou Moisés, como visitou Daniel, que Ele visite você e ajude você em tudo que você está precisando. Muito obrigado por assistir meus vídeos, muito obrigado por deixar o like, muito obrigado por compartilhar, muito obrigado por se inscrever no canal. Deus abençoe você, Deus é contigo. Vamos orar? Meu Deus, grandioso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e nós queremos Te agradecer, porque Tu és um Deus amoroso, que se interessa por nós, e dia a dia nos visita, dia a dia se interessa em nossos problemas, dia a dia deseja caminhar conosco, dia a dia deseja abençoar a gente com toda sorte de bênção celestial em Jesus Cristo. Não podemos encontrar um Deus tão interessado e tão amoroso como o Senhor, a quem possamos recorrer e suplicar favores para sermos abençoados pelo Senhor. Aliás, o Senhor não pede nada de nós, tão somente que nos coloquemos em Tua presença e humildemente estejamos dispostos a andar contigo. E o Senhor promete que se andarmos com o Senhor nos abençoará e seremos um reino de sucesso, sacerdócio real, uma nação escolhida, propriedade exclusiva do nosso Deus. Então, nesta hora, Senhor, neste momento, queremos Te suplicar que a mão do Senhor nos leve a viver essa experiência real com o Senhor. Que estejamos dispostos, meu Deus, a caminhar na luz da Tua presença, a viver na Tua presença, a andar na Tua presença, a experimentar o Teu poder em nossa vida e que a nossa vida, então, Senhor, seja transformada à semelhança do Senhor, no caráter, na personalidade. Queremos, ó Deus, sair deste mundo em que as injustiças e desigualdade têm tirado a nossa paz, onde as pessoas saem de casa e saem de casa com medo. Não podemos viver com medo, Senhor. Por isso, Pai, Te pedimos que converta a gente, que purifique a gente, que santifique a gente, para que de fato possamos clamar para que o Senhor volte logo e nos leve para a Tua casa, para vivermos contigo para sempre no céu. Aceita cada pessoa na Tua presença que neste momento assiste essa mensagem. Abençoa também, Senhor, e cura, e transforma, liberta, salva, provê suas necessidades. Que todos, ó Deus, que se voltar para o Senhor hoje, com o coração sincero e aberto, sensível à Tua voz, seja abençoado e curado pelo Senhor. Nós oramos, nós
te agradecemos, nós te pedimos, no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu sei que parece chato, mas a gente tem que continuar aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 3, porque ele fala de tempo. Gênesis 6, verso 3 diz: E o Senhor Deus disse: Não agirá o meu espírito para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Como eu disse na primeira mensagem desse texto, os 120 anos não era a idade do ser humano, mas era um período de graça que o ser humano estava ganhando de Deus para se arrepender, se converter, ser santificado pelo Espírito Santo e evitar o dilúvio. Eu fico imaginando que muitos de nós às vezes não percebem a importância do tempo. Aliás, o tempo é a única coisa e a coisa mais importante que Deus vai cobrar do ser humano. É o tempo. Todos nós recebemos 24 horas a cada dia. Normalmente, 8 horas são dedicadas ao sono, 8 horas dedicadas ao trabalho e 8 horas dedicadas a outras atividades, como comer, tomar banho, brincar, se divertir ou ver algum programa de TV. A verdade é que nós vivemos uma realidade pautada no tempo. A maioria de nós tem relógio e muitas vezes durante o dia nós olhamos no relógio. Agora escute o que eu vou dizer para que depois você não saia por aí dizendo que eu falei bobagem. Como nós estamos presos no tempo, e o tempo é literalmente cobrado de nós, é cobrado. Eu tenho que trabalhar 8 horas, eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que ter tempo para fazer todas as coisas. Né? Então nós planejamos a nossa vida pautados no tempo. O estudante do ensino médio, por exemplo, o professor só tem ali 45 minutos para levar seu estudante a desenvolver um aprendizado em determinada área, seja química, física, matemática, geografia e biologia. Então ele tem um tempo. Nós pautamos, a nossa vida está presa no tempo. E acredite, Deus que é o Senhor do tempo, que está além do tempo e que não precisa de tempo, por nossa causa, ele se limitou no tempo. Não é que ele se limitou no tempo no sentido literal da palavra, porque Deus não tem agenda. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas quando a gente ler a Bíblia, ou seja, através de uma leitura da Bíblia, a gente percebe que Deus se prendeu no tempo por nossa causa. Vou ler alguns textos da Bíblia para mostrar para você
como Deus, ele faz questão de se colocar perto da gente e pacientemente esperar para que a gente, no nosso tempo, por exemplo, se lembre de buscar a Deus. O tempo é essencial. Deus não conta tempo. A eternidade, o que é um dia na eternidade? Não significa nada. Mas, observe o que a Bíblia diz. Gálatas 4, verso 4, diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 31. Aliás, verso 30 e 31. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, esse agora que é tempo, né? Convida todos os homens, ou notifica todos os homens a que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou e o ressuscitou dentre os mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 22 e 23, diz: varões israelitas, atentai para estas palavras. Jesus Cristo, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vocês mesmos sabem, sendo entregue por determinado desígnio da paciência de Deus, da presciência de Deus. Vocês o mataram, crucificando-o por mãos iníquas. Então, observe que aqui, esses três textos, primeiro texto, Gálatas capítulo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus faz um calendário. Deus cria um relógio e ele começa a contar o tempo. Deus aqui se prende no tempo por causa do ser humano. E observe que esse tempo de Deus aqui, todos eles estão relacionados ao ser humano. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora determina um tempo, um dia em que vai julgar todo ser humano com base no tempo dado ao ser humano. Aí Salomão, percebendo essa questão, ele vai dizer, Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer que Deus estabeleceu um tempo para todas as coisas. É interessante a gente notar como Deus ele acaba se limitando no tempo para agir no tempo por causa do ser humano. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é possível isso. Agora, meu querido, observe uma questão aqui. Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo fez Deus formoso
no seu devido tempo. Quando a gente lê Gênesis capítulo 6, versículo 3, e Deus dizendo, eu vou conceder a vocês 120 anos. Você acha que esse tempo é só para o ser humano? E a tragédia nossa é achar que Deus pode nos esperar por tempo indeterminado. Meu querido, eu quero, nesse momento, gastar alguns minutos com você, fazendo uma reflexão. E lógico que depois a gente vai lá para o Novo Testamento, porque embora Deus nos dê tempo e Ele fique preso nesse tempo, esperando por nós, é preciso a gente observar uma coisa aqui. Deus, Ele é assertivo e Ele é taxativo em relação ao tempo. Quando o texto diz, não agirá o Espírito Santo no homem para sempre, é que Deus estabelece o limite. Limite de tempo. E a gente precisa entender isso, meu querido, porque existe uma coisa chamada, Moisés, lá no Salmo 90, vai chamar de brevidade. Ou o ser humano, em outros textos, Moisés vai dizer, e outros escritores da Bíblia vão dizer, que a vida do homem é breve, é limitada. E não é limitada porque Deus estabeleceu, não, o homem vai viver 70 anos, o homem vai viver 80, o homem vai viver 90, o homem vai viver 10 anos. Não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a expectativa de vida do ser humano, que em 1940 girava em torno de 40 e 44 anos, hoje, devido à tecnologia, à melhora dos medicamentos, dos alimentos, os alimentos sintéticos, né, as proteínas sintéticas, as vitaminas sintetizadas, então o ser humano passou a viver mais. A alimentação também, né? O ser humano hoje valoriza muito mais a alimentação. Nós temos aí o vegetarianismo, o veganismo, nós temos aí o naturalismo, nós temos aí os frugíveros. O ser humano está buscando maneiras de viver mais. Então eles vai na farmácia, compra vitaminas sintéticas, proteínas sintéticas, ele está lutando para viver mais. Então a expectativa do ser humano passou a subir, subiu aí de 44, uma média de 44 anos, de 1940, para hoje a 86 anos, 76 anos, né? 86 para quem pessoas que cuidam mais da saúde, 86 anos. Os vegetarianos, já foi comprovado cientificamente que eles vivem 10 anos a mais de quem come carne. Então, isso é expectativa de vida. Então, Deus não determinou que você vai viver 86 anos, que você vai viver 40, 50. Isso é uma bobagem. Ah, ele morreu porque chegou o dia. Mentira. E quem diz isso está mentindo para você. Ninguém morre no dia. Nós morremos porque estamos vivos. E morrer é parar de respirar. Salmo 104 diz isso. Morrer é parar de respirar. Corta-lhes a respiração e eles morrem. E voltam ao seu pó. É o que está escrito na Bíblia. Leia comigo o Salmo 104. Observe o verso 29. Se ocultas o teu rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Isso é morte. Morrer é parar de respirar. Se você pegar uma sacola plástica e colocar na cabeça e sufocar você aqui,
você vai parar de respirar e vai morrer. E depois você não volta mais. O suicídio não existiria se as pessoas pudessem depois voltar. Ninguém morreria afogado, porque bastava restabelecer a respiração. Então, morrer é parar de respirar. Não é um espírito que sai de você, não é porque chegou o dia. Ninguém morre no dia, meu querido. Porque, por exemplo, se Deus estivesse dizendo aqui, em Gênesis 6, que a vida do homem seria de 120 anos, então Noé, por exemplo, no dilúvio, ele tinha 600 anos e morreu com 930. E depois de Noé, os seus filhos viveram mais de 200 anos. O pai de Abraão, por exemplo, viveu 210 anos. Ninguém morre no dia. Não existe dia para morrer. O dia de morrer é o dia que você está vivo. Uma criança pode morrer com um mês de vida, além de já nascer, ou pode nascer morta, pode morrer com 1 ano, 10 anos, 6 anos. O ser humano pode morrer com 50 anos, 90 anos. Nessas férias eu encontrei uma senhora que estava completando 103 anos. E lúcida, sentadinha ali na rua, na porta de casa, observando as pessoas, batendo papo, conversando com as pessoas. Encontrei um senhor de 90 anos que ainda plantava. Então, a vida do homem, ela não é limitada assim, não há um limite taxativo de tempo, mas ela é limitada pela morte. Além, é claro, de ser limitada no sentido de que você não é eterno. Se a gente lê Eclesiastes de novo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Deus diz que além dele fazer tudo formoso a seu tempo, como mostrando que Deus se limitou no tempo por nossa causa, mas ele coloca um limite de tempo para a gente. E ele é taxativo, ele é assertivo em relação a isso. Porque nós temos essa limitação da morte que pode frear a nossa vida ou acabar com o nosso tempo de forma abrupta e inesperada. Por isso ninguém morre no tempo. Porque se isso acontecesse, meu querido, Deus seria arbitrário. Ele não seria o Deus do livre-arbítrio. E Deus não é arbitrário, ele é o Deus do livre-arbítrio. Então, o que é que Deus diz para mim? Vamos para o Salmo 90, porque Deus diz algumas coisas para mim em relação a essa questão de tempo. Salmo 90, vamos ler a partir do versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e doenças. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Aí no Salmo 90, Moisés, ele diz sobre essa questão da brevidade da vida. Ele fala que nossa vida é como a neblina da manhã, que assim que o sol aquece, ela desaparece. Então, o que Moisés está dizendo aqui não é que o homem vai morrer porque chegou um dia e Deus determinou um tempo para ele morrer. Deus não determina nada, meu querido. O que determina a brevidade da nossa vida chama-se obediência ou desobediência. O mandamento de Deus é claro.
honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A obediência às leis de saúde, às leis civis, às leis morais, à lei moral e às leis trabalhistas. Se você respeitar as leis do seu corpo, você vai viver mais. Se você desrespeitar as leis, você vai viver menos. Essa é a questão. E o que Deus faz para os antediluvianos? Deus tem sua lei, Deus tinha suas leis lá também no período antediluviano. Então Deus diz assim, olha, eu vou limitar essa bagunça de vocês, essa transgressão de vocês, a desobediência, a rebeldia de vocês, eu vou tolerar. Inclusive a questão é essa, Deus diz assim, eu vou tolerar vocês por 120 anos. Olha que Deus maravilhoso. Isso é graça, meu querido. O que Deus está oferecendo aos antediluvianos é um período de graça e oportunidade de arrependimento, conversão, né, ou purificação e santificação para evitar o dilúvio, para evitar a morte eterna. Deus é um Deus tão bom, mas tão bom que ainda oferece ao ser humano uma oportunidade de viver para sempre. Porque através da confissão, do arrependimento e abandono do pecado, os antediluvianos estariam vivos até hoje. Eu não diria que eles estariam vivos até hoje, mas eles teriam vivido muitos anos como Noé e os seus descendentes. A desobediência levou o ser humano a diminuir a quantidade de anos de sua vida. Quando você lê Gênesis capítulo 9 até o 11, você vai ver uma diminuição brusca da questão da idade. Viveu Noé 930 anos, gerou filhos e filhas. Aí, depois de Noé, os filhos de Noé vêm 600 anos, 400 anos, e Abraão 175 anos. Moisés morre com 120, Arão morre com 124, Sara morre com 127, e aí vai diminuindo, vai diminuindo. Davi vai morrer com 60 anos, 60 e poucos anos. Percebe, meu querido? É interessante a gente perceber que não é que Deus ele é vingativo, mas ele é assertivo. Quando que Deus é assertivo? Porque se Deus deixasse o ser humano viver aí 200, 300, 400 anos, ele percebeu na sua onisciência que isso não mudou muita coisa. Isso não foi bom para o ser humano. Você imagina uma pessoa que não gosta de Deus e não tem prazer na obediência à lei de Deus. E ele passa a viver uma vida desregrada, vivendo regaladamente no pecado, embora ele tenha conhecimento da Bíblia, conhecimento da vontade de Deus, ele simplesmente diz, estou nem aí, vou viver do meu jeito, da minha maneira. E nós vimos na mensagem de ontem que ele passa a ser um multiplicador de pecado. E como se multiplicar os homens, aumentou a violência, aumentou a maldade, aumentou as tragédias, aumentaram tudo o que era de ruim. Então Deus, taxativamente e assertivamente, limita o ser humano a um período de vida que pode ser encurtado ou pode ser alongado. Isso não é arbitrariedade, isso é amor.
amor e justiça. Porque se Deus permitisse ao ser humano, imagine os antediluvianos, que viviam 1000 anos. Nós temos aí gente que viveu, Matusalém, por exemplo, viveu 970 anos. Quase 1000 anos. Então os antediluvianos eram pessoas longevas, que viviam bastante. Agora imagine se Deus permitisse esse povo viver aí 1000 anos, 1200 anos, ou 900 anos, 800 anos na prática da maldade. Eles mesmos iriam se destruir. Então, para preservar a vida, para preservar a bondade, a misericórdia, o amor, Deus limita o tempo de vida, o tempo de graça dado ao ser humano. Não é nem tempo de vida, mas o tempo de graça. Tudo bem que quando completaram 120 anos da graça oferecida por Deus, existiam crianças recém-nascidas que não entraram na arca. Meu querido, eu quero ler o último texto da Bíblia, lá em Romanos capítulo 13, para a gente encerrar um pouquinho. Se você tiver dúvida, a gente pode voltar a essa questão do tempo. E, aliás, a gente precisa, né, voltar um pouquinho, estudar um pouco mais acerca desse tempo aí de graça, porque no Novo Testamento, lá em Apocalipse, também Deus estabeleceu um período de graça para nós. E a gente vai analisar amanhã se Deus deu tempo de graça aos antediluvianos porque Ele queria que eles fossem salvos. Deus faz a mesma coisa conosco. Verso 11 em diante diz assim, olha: digo isso a vocês outros, sobre quem os fins do tempo é chegado. É hora de despertar do vosso sono, porque a nossa salvação está agora mais próxima do que quando cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais no tocante às suas concupiscências. Não dê lugar à carne. Essa expressão aqui, ó, não, nada disponhais para a carne. Lá o texto de Gênesis 6 diz que o homem se tornou carnal. A sua disposição era só para a carne. Eles perderam toda a expectativa por causa da carne. E hoje, meu querido, eu não sei se você entendeu o texto. O texto fala de tempo, e Deus se limita no tempo, e Ele está preso no tempo por mim e por você. Mas Ele coloca limite no tempo. Não agirá o meu espírito para sempre no homem. Existe um limite da paciência de Deus. E esse limite Ele colocou em si mesmo, por mim e por você. 2 Pedro, não tem como a gente não ler mais esse texto, porque em 2 Pedro, capítulo 3, está escrito assim, meu querido. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Uma coisa, meu amado, você nunca deve esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos alcancem o arrependimento. Deus se prende no tempo por mim e por você, para que eu e você, no tempo que Ele nos oferece, na graça que Ele nos oferece, a gente aproveite o tempo para
abandonar as obras da carne e viver a vida no Espírito Santo. Por isso, Romanos capítulo 11, verso 14 diz: nada disponhais para a carne. A disposição dos filhos e dos homens antediluvianos, até dos filhos de Deus, que houve uma grande apostasia naquele período, era a carne. Eles se dispuseram a viver para a carne. E por isso perderam o Espírito Santo. Por isso Deus disse: o Espírito Santo não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Ele se dispôs a viver, escolheu viver para si mesmo e abandonou a Deus. E aí Pedro diz: meu amado, você nunca deve esquecer que, embora Deus esteja preso no tempo, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, ele se prende no tempo, ele se limita ao tempo por mim e por você. Mas lembre-se, ele colocou um limite. A paciência de Deus tem limite. A longanimidade de Deus tem limite. E lógico, Jesus Cristo vai dizer, João capítulo 11, versos 26 e 27, que aquele que morrer na esperança, e morrer depois de dar a vida por Deus, a vida a Deus, esse aí vai viver eternamente. Eclesiastes 3, verso 11, diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. O ser humano tem esse anseio de viver para sempre. Agora, não dá para a gente multiplicar o pecado. Quando a gente começa a multiplicar o pecado, quando a gente começa a multiplicar a iniquidade, a desobediência e a rebelião contra Deus, aí Deus corta o nosso tempo. Ele diminui o nosso tempo. A desobediência nos leva a perder a própria vida no tempo. E perdemos tempo na vida. Porque Deus, ele é sábio. E ele não quer que você pereça, mas que você alcance a vida eterna. Deus abençoe você. Deus abençoe a mim. E que nós possamos hoje aproveitar melhor o nosso tempo para buscar a Deus. E não dispor para a carne, mas para as coisas do Espírito. Ore comigo, maravilhoso Deus, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos oferece o tempo. E o Senhor nos dá tempo para vivermos uma vida correta, de perfeito louvor e obediência à Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Ou melhor, não retire de nós a Tua graça, mas dê-nos um pouco mais de tempo para que possamos realmente buscar o Senhor enquanto podemos achar e que possamos ser transformados pelo Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.